A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui para os irmãos em 1 Timóteo, a partir aqui do versículo 5. Eu gostaria que os irmãos se atentassem, compreendessem o que a palavra quer dizer a mim e a você. Amém, irmãos? Isso aqui são alertas para nós. Isso aqui é uma advertência para mim e para você, amém? Para que nós possamos praticar a boa obra do Senhor, amém? E diz assim a palavra: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores e para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes foi blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque fiz ignoramente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que me haviam de crer nele para a sua vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. E fala mais um textinho aqui. E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que repreendam e não blasfemar. Amém, irmãos? Olha como grandiosa é esta palavra aqui para a minha vida e para a tua vida. Então aqui eu vou falar um pouco mais em cima dela. Diz assim, no início aqui no 5, fala, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, o que ele quer dizer com isso? Ora, o fim de tudo, do mandamento, é o amor. Então, por que é o fim de tudo? Porque nós não sabemos a que momento vai acontecer isso. Então, ele está falando para nós hoje, o fim de tudo é o amor. Então, se você hoje não tiver um amor, como vai ser? Você não sabe a que hora que você vai ser colhido, não vai saber a que hora que você vai ser levado,
para a glória de Deus. Então, você não sabe, irmãos. Então, é hoje que você tem que praticar esse amor. E não, que esse amor também não venha a ser fingido, irmãos. Por quê? O que ele diz aqui, que nós devemos ter um coração puro, né, de boa consciência, né, e de uma fé não fingida. Então, nós temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo e fazer com retidão diante do Senhor, né, irmãos? Porque nós não estamos fazendo para o homem também. Até estamos também assim atendendo o homem, mas o negócio é que é com Deus, né, irmãos? E Deus nos vê e sabe todas as nossas intenções, dos nossos corações. Diz aqui mais, do que desviando-se alguns entregaram a vãs contenda, querendo a sedutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Então, porque muitos, só porque acham que já conhecem um pouquinho da palavra e tudo, porque ele nem conhece em profundidade, um pouquinho que ele já conhece, ele já se esquiva na palavra, né? Por quê? Porque ele já acha que conhece demais, ele já acha que domina a palavra, ele já acha que pode viver dessa palavra, ele já acha que é doutor da lei, e ele não é, porque aqui me garante que não, né, irmão? Porque ele acaba se desviando, né? Por quê? Porque acha que conhece demais. Aí eles se entregam a vãs contendas, porque eles querem e acham que tem que ser feito de acordo com o que eles entenderam. E não é dessa maneira, irmão. A cada dia a palavra nos traz uma coisa diferente. Então eu não posso dizer que eu lendo essa passagem aqui para os irmãos, amanhã ela vai falar da mesma coisa. Ela até pode falar das mesmas coisas, mas com outros sentidos, entende, irmãos? Então é dessa maneira. Então nós não podemos dizer que essa palavra, nós sabemos ela de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Não, irmãos, não é assim, porque essa palavra é viva e eficaz, ela muda, dependendo da situação, ela traz um outro sentido, amém? Então diz mais aqui. Sabendo-se, porém, de que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente. Então, a lei ela é boa para quem usa ela normalmente, usa ela legitimamente, usa ela certinha, né? E diz mais, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para aqueles que forem contrário à sã doutrina. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo, nessa passagem dessa carta, é dizendo, olha, a lei foi feita para aqueles que são injustos. A lei não foi feita para aqueles que estão corretos. Estão corretos, irmãos. Agora, aqueles que não estão corretos, eles estão sujeitos à lei. Aqueles que roubam, que matam, que violentam, que fazem coisas absurdas aí, como se foi citados aqui. Então, esses são dignos da lei ser usufruída sobre a vida deles, né? Isso que está sendo dito aqui, amém? E diz mais, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e eu dou graças ao que é o que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, né, e pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia porque o fiz ignoralmente e incredulamente, mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui, o Paulo aqui, ele está confessando a sua falha, o seu pecado, né? E ele está dizendo, olha, eu errei, eu pequei, eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, né? Mas eu alcancei a misericórdia de Deus, porque alcançando essa misericórdia, Deus me deu nas mãos esse ministério, né? Então, ele começou a levar a palavra, e ele estava dando graça aqui, né? E ele estava confortado por Jesus Cristo,
isso, porque ele aqui, ele reconhece o tamanho que ele foi falho diante dos irmãos, né, irmãos? Aqui ele está somente abrindo o coração dele, confessando isso, para que os outros não venham fazer aquilo que ele fez também no passado, né? Mas que agora possam segui-lo por conta daquilo que ele já sabe que é correto, porque agora ele diz que tem uma nova consciência em Cristo Jesus, né? Ele está liberto das suas maldades, ele está liberto de tudo aquilo que ele fazia e praticava, né? Então ele fala que agora ele dá graças pelo seu ministério, né? Porque o próprio Senhor Jesus teve misericórdia dele. Diz mais. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo daqueles que haviam de crer nele para a sua vida eterna. Então, ele reconhece aqui, né, que ele está em Cristo Jesus, né, e ele fala do poder e do amor do Senhor Jesus, que ele veio, né, essa palavra é digna de aceitação, porque o Senhor Jesus é que morreu, né, ele que veio ao mundo, né, para salvar esses pecadores, né, e que, graças a Deus, ele alcançou essa misericórdia, né? E Deus mostrou para ele a longanimidade, né? Daqueles que haviam de crer nele, né? Para a sua vida eterna. Então, Deus tem longanimidade para aqueles que realmente, verdadeiramente creem nele, né? Então, diz mais aqui. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então aqui ele engrandece o nome do Senhor, porque ele é único, né, de honra e de glória, né, irmãos? Então, porque ele é que morreu naquela cruz de Calvário, por mim e por você, né, pela nossa salvação e libertação. E diz mais aqui, ó, em este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias de que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio da fé, que abandonaram a fé. Ele está falando aqui, olha, meu filho Timóteo, né? Milite, lute pelas pessoas que abandonaram a fé, que estão desviadas da presença do Senhor, aqueles que se afastaram por algum motivo, né? Então, que você venha lutar por esses irmãozinhos. E diz aqui mais, ó. E é o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos que estão afastados de Cristo Jesus, que uma outrora conheciam ao Senhor, né? Sabia do poder da sua glória, hoje não dizimam, não ofertam, não congregam, não jejum, não buscam a face do Senhor, né? E outras N coisas aí, né, irmãos? Então, nós devemos orar por esses que estão realmente afastados da presença do nosso Deus. E Paulo aqui nos ensina que temos que fazer isso. Ele fala mais aqui rapidinho. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Por quê? Esses dois, eles estavam lá no meio da congregação, mas eles estavam sempre buscando uma contenda, buscando uma desavença, buscando algo que não era bom, né, irmãos, dentro da igreja, fazendo divisão dentro da igreja, da casa do Senhor, apontando a um ao outro, né, falando de um e de outro, e não podemos ser dessa maneira, porque Deus não concorda com isso, Deus não abençoa esse tipo de procedência, né, essa procedência do maligno, e aqui o próprio Paulo fala que entregou eles dois a Satanás, né, para que eles aprendam a não blasfemar. Irmão, olha só, não é eu que estou falando por mim mesma, mas está escrito, sabe? Está escrito que aqueles que não estão de acordo com a boa vontade do Senhor, esses sim, né, acabarão sendo afastados de algum motivo por ouvir isso, por verem isso ou aquilo, acaba saindo da presença de Deus. Mas por que eles saem da presença de Deus? É porque eles não têm compromisso, não querem saber das coisas do Senhor verdadeiramente, né, irmãos? Pois bem, essa palavra, gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal, e a paz para todos. Amém.